Ragazzi, bentornati ao Finestra Bianconera, canal que fala da Juve. Sim, no Brasil, somos no fã-clube oficial da Vecchia Senhora, estamos no site da Juventus, portanto, para mais informações, siga a nossa página no Instagram e siga também no Facebook, JOFC, Juventus Fã Clube Oficial São Paulo. Ragazzi, Sassuolo ganhou da Juventus em Turim, mais uma derrota no nosso estádio, perdemos para o Empoli, mas ali era começo do campeonato, tinha aquela Ronaldite, né, um time meio perdido, sem saber como atuar sem a presença do Gajo, e hoje não tem muita desculpa. Hoje o Sassuolo, que é um time que sempre come a grama contra a Inter, contra a Milan, enfim, contra outras equipes, aliás, contra as outras equipes não come a grama. Inter, Milan, Napoli, eles literalmente abrem as pernas. Podem reparar os próximos jogos. E hoje eles comeram um pouquinho a grama, mas a Juventus foi melhor. A Juventus demorou muito para finalizar, é verdade, mas no segundo tempo a Juventus teve mais incisivo ali, buscando o empate, até que veio com o McKennie. McKennie, que eu repito, beleza, fez o gol, comemorei, mas é um jogador que deve sair em janeiro e eu torço para que saia, porque não é jogador para a Juventus, dentro e fora de campo. Bom, sem me alongar muito na questão pessoal do McKennie, a Juventus teve o infortúnio do De Sciglio, quem diria? Eu pelo menos lamentei quando o De Sciglio saiu, ele vinha jogando bem nas últimas partidas, e hoje o Chiesa e o Morata desde o início. A Juventus teve lá uma chance no primeiro tempo, uma bola na trave do Dybala, e tomou um gol ali no finalzinho, no apagar das luzes do primeiro tempo, quando a gente já achava que ia pro intervalo com empate, né? Um horário ruim o jogo, horário do almoço aqui no Brasil. Eu já estava ali preparando o café para o intervalo, e aí veio o gol do Sassuolo, e aquilo já me deixou com gosto amargo. Mesmo antes de eu tomar o café, antes de pôr o açúcar, já estava amargo, porque o Sassuolo sempre prejudicando, sempre sendo esse time que é uma pedra literalmente no nosso sapato. E aí, no segundo tempo, eu vi um pouco mais de reação da Juventus, mais na vontade do que na parte técnica ou tática. A Juventus tecnicamente não foi tão bem assim, individualmente falando, dos jogadores. Aí até que entrou o Quadrado e deu uma melhorada, o time começou a ser mais ofensivo, começou a ser melhor nas chegadas, nas verticalizações, ali pelos flancos, enfim, houve um pouco mais de alternativa, e aí veio uma sucessão de bolas que não entravam. Ou era a bola tirada em cima da linha, ou era a bola que passava rente à trave, ou era a cabeçada do Chiesa que passava perto do gol. E aí eu comecei a pensar, nós estamos com um azar, mas logo logo sai o gol, e quem sabe a virada. E aí veio o gol do McKennie, e quando eu pensei, bom, falta 10 minutos, mais alguns acréscimos aí, talvez 3, 4 minutos, pelo menos vamos lutar para tentar buscar essa virada e os 3 pontos que eram importantíssimos, né? A Juventus que vinha nessa sequência, subindo na tabela, e esse que acontece no apagar das luzes, no último chute, gol do Sassuolo. Gol do Sassuolo, no último minuto. No último minuto. Aliás, no último minuto de recupero, último minuto de acréscimo. Os caras me fazem o gol. Puta que katsu. E aí, eu venho aqui a fazer uma pequena reflexão. Eu acho muito difícil o psicológico desse time para o restante do campeonato italiano. É lógico que matematicamente não estamos fora, não estamos aqui, a gente não joga toalha, quem acompanha o canal sabe, é fino alla fine, literalmente. Mas sabe quando você fala assim, não vai? Esse jogo parece que é a síntese do campeonato. O time martelou e foi punido numa bola. O resultado foi injusto, tá? Foi injusto, não foi um grande jogo, mas perder a gente não merecia perder, não. O meu destaque, o lado bom que me surpreendeu de uma maneira positiva,
foi o Caio Jorge, que entrou, que não sentiu o peso da camisa, foi um pouco ousado, até arriscou uma bicicleta, fez algumas jogadas interessantes ali no ataque e poderia sim, até depois quando entrou o Kulusevski, fazer algum tipo de situação interessante na busca desse gol que não veio, esse gol da virada. Vou aqui fazer um adendo que eu comentei no jogo contra o Milan. Hoje me pareceu que a questão física voltou a perdurar nas pernas dos jogadores bianconeiros. Hoje eu acho que a parte física voltou a queimar, voltou a arder. Eu percebi um Bonucci muito cansado e eu percebi um Chiesa muito cansado antes da hora. Antes, né, na metade do jogo, Bonucci e Chiesa, principalmente eles, mas outros também, eu senti eles um pouco cansados. Quer dizer, acho que a parte física também volta a ser um fantasma, que era aí até o jogo com o Milan, um fantasma com certeza. Campeonato perdido? Não, mas eu sinceramente não estou acreditando muito não, e não é desânimo, não é nada disso, é por causa da questão sorte, quando a coisa não é para ir, não vai. Por exemplo, se no final do jogo a gente chuta uma bola despretensiosa lá do meio do, o pombo sem asa, do meio da rua, e a bola bate na trave e entra, é uma sorte. Hoje foi o contrário. A gente martelou, a bola não entrou, não merecia perder, e no último ataque os caras fazem o gol. Empatar ou perder, entre aspas, é a mesma merda num campeonato de pontos corridos. O empate não ia ser uma derrota para nós o empate. Porque o que acontece? Fazer um ponto agora, tinha que fazer 3. Por que tinha que fazer 3? Para não deixar os outros distanciarem, para não deixar o Milan e o Napoli abrirem mais. Você mantém uma certa distância e aí tem os confrontos diretos ainda, né? Mas infelizmente essa derrota vai deixar a Juventus para trás, a gente que vinha galgando posições, e agora vamos dar 2 passos atrás e certamente vamos ser ultrapassados novamente pelo time do Maurício Sarri e pela Lazio. Jogo contra o Verona é o próximo, sábado, é dificílimo, o Verona é muito mais time que o Sassuolo, mas como o futebol é imprevisível, de repente o Chiesa pode estar no seu dia, o Dybala pode estar no seu dia, e as bolas que não entraram ontem, hoje que entrem no próximo jogo contra o time do Verona. Me desculpe a Julieta. E aí vamos ver o que acontece no outro jogo que é mais difícil ainda contra a Fiorentina, porque não pela questão tanto de time por time, a gente tem mais. O problema é que a Fiorentina, assim como o Sassuolo, fazem parte daquele grupo, daquele seleto grupo de clubes que quando jogam contra a gente, comem um pouco mais a grama em relação aos outros. A minha quarta-feira está uma porcaria, a minha quarta-feira está uma merda, estou realmente angustiado, não esperava essa derrota. Quando empatou até acreditei na virada, mas fica evidente que esse time precisa sim buscar um atacante e mais do que isso, melhorar a parte física. Hoje realmente não era dia da Juve, e o que me deixa mais frustrado é que até um tempo atrás equipes como Empoli, Sassuolo e tantas outras que são de menor expressão vinham a Turim com medo, e agora não tem tanto medo assim. Isso precisa mudar urgentemente. Para ontem, o psicológico dos adversários precisa mudar, e isso depende da Juventus. Cabe à Juventus começar a se impor de novo, né? Repito, acho que a parte física, acho não, certeza, hoje pesou, porque é absurdo a gente perceber um Chiesa cansado e um Bonucci cansado antes da hora. É normal cansar durante o jogo, mas antes desse momento chegar, antes desse time chegar, eles já cansaram. Isso não pode acontecer. É isso, ragazzi. Eu falei que ia ser um jogo difícil, mas eu acreditava na vitória, porque o time jogou bem contra a Inter. Porcaria di dia. Ci vediamo ragazzi, sempre forza Juve, comunque fino alla fine, sempre, sempre.